Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de maio do ano de 2022 e pelo nosso calendário judaico estamos aí hoje no dia 7 do mês de Iyar do ano 5782. Estamos aí iniciando a tarde com a Torá e nós estamos hoje com 244 dias transcorrido do nosso calendário judaico, né? Hoje nós estamos até o pôr do sol no 22º dia na contagem do Homer, e hoje nós, até o pôr do sol, nós estamos aí no início da 4ª semana da contagem do Homer, e hoje nós temos aí o primeiro dia, né, da 4ª semana. Essa semana nós estamos, né, entrando na base de Netzach, né, que traz para nós persistência, firmeza e ambição, né? Então essa semana nós temos aí Netzach como a base para o nosso refinamento, né, da nossa alma e o refinamento das nossas emoções. Persistência, firmeza e ambição. Daqui a pouco vamos comentar sobre isso daí, ok? Hoje é o primeiro dia da semana, então nós estamos iniciando também a nossa paraxá semanal, a nova paraxá semanal. Esta semana nós estamos aí com a nossa paraxá Emor, é a nossa 31ª paraxá desse novo ciclo, e também é a oitava, né? A oitava porção dentro do livro Vaikra, Levítico. Então, Emor, né, significa fale ou diz, né, como o Eterno disse a Moshe, né, fale aos sacerdotes, né. Então nós vamos ver aqui os princípios, normas, preceitos, leis que regem realmente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e os Kohanim, né, os sacerdotes. E as lições que isso tem para nós, né? Temos aprendizados nesta situação toda aí. Como aconteceu, né, depois da destruição do o segundo templo, né, o Beit Hamikdash lá em Jerusalém, depois que foi destruído, então os sábios vêm falando através desses últimos 2 milênios aí principalmente, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele muito fortaleceu essa questão, né? O tabernáculo que há no teu interior, né? O templo que há no teu interior, o Kohen Gadol que há no teu interior, o sacerdote, o Kohen que há no seu interior, no sentido de você estar aí aprimorando, né, esta realidade. Então, Emor, disse o Eterno a Moshe, fale aos sacerdotes e ao Kohen Gadol. Isso daí, qual é a conexão que tem conosco nesse sentido aí, né? A mensagem. Por quê? Porque o Kohen Gadol, o Kohen que há dentro de você, você precisa fazer com que o teu santuário que está dentro de você seja cada vez mais santificado para o nosso Deus, ok? Pela graça e a misericórdia de Hashem, né, estamos iniciando a tarde com a Torá hoje, né, depois de alguns imprevistos aí, mas estamos aí. Amanhã a gente volta no horário normal, ok? Às 14 horas, para estarmos aí com a tarde com a Torá, ok? Nós temos aí, né, para o dia de hoje, né, a nossa saudação para o princípio da semana, Shavuot Tov, para a Janete Vargas, lá de Portão, Rio Grande do Sul, o Rogério Barbosa, o Carlos Magno Andrade Reis, o Júlio Vilar, né, que são pessoas que sempre estão conectados aí pelo YouTube também, a Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, o Robson Lima, de Macatuba, que é região de Bauru, o Adriano Arthur Show, Vitória, Espírito Santo, Patrícia Aparecida dos Santos, Goiânia, Goiás, o Walter Sanches, Guarulhos, Grande São Paulo, o José Ichastic, Colombo, Paraná, a Elisa dos Anjos, Rio de Janeiro,
o Cristiano Salviano, a esposa Aislan Santos e a filhinha Valentina, lá de Belém do Pará. O Méricles Ferreira Guimarães, o Mamute, lá de Paraupebas, Pará, né? Também lá Belém do Pará, né? Lá no Pará. O Roberto Soares, do YouTube, a Virgínia Amorim, do Rio de Janeiro, o Rai Andrade Macapá, Valbevan Oliveira e também o Arthur Junqueira Agudos, aqui a nossa região de Bauru. O Arthur Junqueira hoje está completando mais um ano de vida, está fazendo aniversário no dia de hoje. Então aqui, né, à tarde com a Torá, manda um Mazal Tov para o Arthur, né, juntamente com a sua família, muitas bênçãos, saúde, proteção, né, e que tenha longa vida. Por isso, Baruch Hashem nesse sentido aí, ok? Também ao Zair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, a nossa saudação aí, ok? Então, o nosso shalom também vai para a Tânia Castro, o Marcos Santos, a Miriam Barros, a Cibele Ludmila, quem mais está por aí? Baruch Hashem. A Eunice, né? A Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, e o Claudinei Tincani, né? O Claudinei Tincani, não sei qual é a sua cidade, Claudinei Tincani, ok? Então, shalom, shalom aí aos nossos amados aí. Hoje nós estamos aí, né, com o primeiro dia da semana e automaticamente entramos aí na nossa primeira aliá da paraxá semanal. Emor é uma paraxá que traz para nós aí, fale, né, dizendo o Eterno para Moshe. Essa nossa paraxá, ela é a nossa 31ª deste ciclo dos estudos de Torá, e nós vamos do capítulo 21 de Levítico até o capítulo 24, verso 23, e essa semana nós temos pela frente 124 versículos para estudarmos durante a semana aí, né? Então, com o encerramento da nossa paraxá de ontem, Kedoshim, nós completamos 3.339 versículos estudados até aqui. Baruch Hashem por isso daí, ok? O Claudinei Tincani é de Cotia, lá, Grande São Paulo, né? Então, Claudinei Tincani, família, né? O shalom aí para vocês aí. Baruch Hashem pela presença de vocês também. Os nossos sábios comentam, né, na introdução da nossa paraxá semanal, a respeito de Emor, disse o Eterno a Moshe, fale aos sacerdotes. Então, Rashi, principalmente, né, o grande comentarista da Torá, ele diz assim, fale no sentido para advertir os adultos sobre educar as crianças. Então, essa paraxá, ela tem uma conexão muito forte no sentido de educar as crianças, né? E ao falar em educar as crianças, aí nós recordamos o quê? Honrar pai e mãe, que foi o grande tema da nossa paraxá da semana passada, Kedoshim. E dentro desse aspecto, o quinto mandamento, honrar, respeitar, reverenciar o pai e a mãe, uma coisa é certa, o Eterno ele não está dizendo, honre o teu pai e tua mãe se eles forem bons. Se eles não forem bons, embrulha ele, joga na lata do lixo e manda embora. O Eterno não diz isso daí. O Eterno ele simplesmente diz, honre teu pai e tua mãe. Ponto final. Certo? O dever do filho é honrar pai e mãe. Ponto. E hoje, né? Hoje nós estamos aí, né, a nível internacional, etc e tal, né? O dia da mãe, né? O dia das mães, né? Então aqui, né, o nosso A Tarde com a Torá, quer deixar aqui uma Mazal Tov, né, em especial para as mães, para o dia de hoje, né? Apesar que o dia das mães
são todos os dias do ano, né? É bom ter aí um dia especial, que nem o dia de hoje, o Dia das Mães, que isso daí traz mais forte a memória, realmente a questão da mãe, né? O reverenciar, o respeitar, honrar e temer a mãe, etc. e tal. Então isso é muito bom, mas não restam dúvidas de que dentro do aspecto do quinto mandamento, honrar, né? Que está englobado tudo isso, pai e mãe, e no caso específico de hoje, mãe, né, ou para as mães, nós queremos deixar aqui o nosso Mazal Tov, né, muitas felicidades, que o Eterno abençoe cada mãe do nosso país, cada mãe do mundo inteiro, né, e que as mães realmente sejam renovadas nela, o amor para com os filhos, o amor para com Deus, o amor para com a família, e que cada mãe seja devidamente, né, abençoada pela destra do Eterno, com muita proteção, saúde, que tenha vida longa e que as mães cada vez mais sejam um grande diferencial para as famílias, né? Porque a base de uma sociedade boa, a base dos valores reais, verdadeiros, não restam dúvidas que estão alencados às mães, né? Então fica aqui, né, o nosso Mazal Tov para as mães, e que seja realmente para cada uma delas, né, a bênção do Eterno para as suas vidas, né? E que venha de encontro aos seus anseios, necessidades, que rapidamente Hashem venha responder às tuas preces, e que você seja de forma, né, mãe, você mãe, seja de uma forma especial agraciada pelo favor de Hashem. Ok? Mazal Tov, mamães, Baruch Hashem, ok? E então, dentro desse aspecto aí, falando da educação, obviamente se lembra das mães, porque as mães, elas têm como princípio bíblico e princípio divino a grande incumbência da educação dos filhos. Por isso que a mãe, ela é a luz do lar, ela é o esteio da família, ela é tudo para a família. Sem a mãe, a família não é nada. Então, por isso, né, honrar a mãe, respeitar, etc. e tal, é algo muito importante para cada filho, ok? Então, nesse nível literal, o nosso comentarista Arashi, ele fala, né, da responsabilidade específica dos sacerdotes adultos de ensinarem a seus filhos sobre o dever sacerdotal de permanecerem ritualmente puros, né? Dentro desse aspecto aí está exatamente a questão de trazer essa pureza para a família, a começar pelas crianças, né? Então é importante nesse sentido essa preocupação, né? Esta, vamos dizer, essa orientação, essa mitzvah do nosso Eterno para com os sacerdotes, que eram responsáveis realmente por toda a questão educacional e orientação para com o povo judeu. E nesse sentido, de forma mais abrangente, Irache ainda ele comenta que uma orientação geral para todos os judeus, nosso versículo pode ser entendido como uma advertência a todos os pais sobre a importância de educar os seus filhos. Então, a educação dos filhos é uma responsabilidade dos pais. E a base desta educação, obviamente, ela está confiada de forma muito digna às mães, né? A educação dos filhos. Então, a abertura da nossa paraxá desta semana, ela faz uma abordagem mais avançada sobre a questão da educação e torna pertinente, depois que a criança já aprendeu os princípios básicos de certo e errado, né? Então, que elas sejam continuamente orientadas e fortalecidas sobre essa questão certo e errado. Durante o mês, né, que nós temos o mês de Iyar, nós temos aí sobre a questão da contagem do Homer, Sefirat HaOmer. E a palavra final que nós vamos ter do nosso Rebbe Menachem Mendel é exatamente sobre não fugir à responsabilidade. E dentro da contagem do homem, nós temos uma responsabilidade diária
dentro do mês de Iyar, que é o único mês de Iyar que nós temos 100%, ou seja, todos os dias nós temos no mínimo um preceito para cumprirmos. E ele está relacionado exatamente numa questão de fazer a contagem do Homer, ok? Então, a nossa Parashá Emor é sempre lida durante o mês judaico de Iyar, quando o Homer é contado todos os dias. E o pensamento racídico, né, nos explica que a contagem do Homer é, de fato, uma forma avançada de educação, através da qual a pessoa progressivamente avança em direção a níveis espirituais mais elevados, mais altos, da realização à medida que ela vai fazendo a contagem e, ao mesmo tempo, ela vai refinando dia a dia as suas emoções, a sua personalidade, a sua alma, ela vai refinando, então ela vai automaticamente elevando-se, né, espiritualmente. Então a lição aqui é advertir os adultos sobre educar as crianças. Então a educação das crianças é, sem sombra de dúvidas, uma base que precisa ser feito com muito carinho, dedicação e com muita firmeza, né? Alicerce, base forte, para que realmente as crianças, como diz o proverbista, né? Ensina as crianças no caminho que deve andar, e mesmo depois de velhos, não se desviarão deles, os caminhos certos e corretos. Então, por isso o termo hebraico, né? Ele deriva da palavra que significa luz. Assim, então, Rashi nos ensina que a educação é um processo interminável que precisa crescer constantemente, dia após dia, momento após momento, trazendo muitas qualidades positivas para as nossas crianças, de forma que elas literalmente brilhem como a luz, né? Então, a educação, ela vai fazer com que as crianças possam irradiar luz. O conhecimento, o saber traz luz, realmente. Isso significa que não há lugar para a escuridão. E uma pessoa que tem sabedoria, busca o conhecer, o saber, ela jamais será escrava de nada e de ninguém. Ok? Então, essa questão aí. Então, a nossa primeira aliá, ela está no capítulo 21 de Levítico, e a partir do versículo 1 até o versículo 15 é a nossa aliá, é a nossa leitura de hoje, ok? E do verso 1 ao verso 15, nós temos aí sobre a questão, as leis dos sacerdotes e as leis do sumo sacerdote, os Kohanim e o Kohen Gadol. Então, disse o Eterno a Moshe, Emor, fale aos sacerdotes, filhos de Arão, e diga-lhes que nenhum sacerdote torne-se ritualmente impuro pelo contato com uma pessoa morta, exceto se for a sua esposa, mãe, pai, filho ou sua filha, seu irmão ou sua irmã virgem. E se ela ainda é próxima dele, porque ela nunca esteve com o homem, ele deve purificar-se ritualmente para enterrá-la e a todos os seus outros parentes, chamados de parentes de primeiro grau, né? Então, dessa forma aí, os Kohanim, né, os sacerdotes, eles precisam fazer de tudo para não se tornarem impuros, principalmente numa questão de ter contato com um defunto, uma pessoa morta. Com exceção, se essa pessoa morta, esse falecido, se tratar realmente dentro desse parentesco de primeiríssimo grau, muito próximo a ele, né, ao sacerdote. Então aí sim ele pode tornar-se ritualmente impuro para poder cumprir com a sua obrigação para com o seu falecido.
Transportando isso, segundo os nossos sábios, para dentro de uma realidade espiritual, significa o seguinte, de forma bem simples para entendermos. Os Kohanim, os sacerdotes, dentro do aspecto aqui, eles representam aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico, principalmente para nós, né, a questão de não-judeus, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, ritualmente, nós estamos puros, porque nós estamos aí andando dentro desse monoteísmo. Fazer de tudo para não tornar-se ritualmente impuro. Isso daí se refere exatamente o quê? O errar, o falhar, o pecar voluntariamente contra a vontade divina, certo? Então, dentro desse aspecto, a gente precisa fazer tudo para que nós possamos estarmos ritualmente puros, ok? Ponto. Com exceção das questões aqui que fala das pessoas de primeiro grau, então vem mostrar para nós que nós precisamos, a princípio, nós precisamos estar atentos aos nossos parentes de primeiro grau para podermos falar com eles a respeito da unidade e da unicidade de Hashem. Levarmos a ele a luz da presença divina e do conhecimento da sua palavra. E nesse sentido, significa que nós não podemos estar isolados num pedestal, entre aspas, né, de santidade, como um ermitão que se isola de tudo e de todos, como se estivesse fazendo uma grande coisa, e não. Então, a Torá, ela nos fala exatamente isso, que nós precisamos nos envolvermos com as pessoas que não estão ritualmente puras, para podermos levar a unidade e a unicidade de Deus, o conhecimento de Deus, que Ele é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu e nem morreu, que Ele não é dois e nem três, Ele é um e único, errado, né? Que ele não é indivisível, ou seja, Ele é indivisível, melhor dizendo. Ele não é dividido nem em dois e nem em três, ele é indivisível, ele permanece sendo um e único. Incorpóreo, que significa que ele não se materializa em nada e nem em forma alguma para poder realmente manifestar a sua presença tanto no nosso universo como para as pessoas. Por isso temos a Shekhinah, que a presença divina passa por 10 filtros, conhecidas como Sefirot, para que nessas emanações, realmente a Shekhinah, a presença divina, seja no nível em que o nosso universo e toda a criatura e toda a criação possam suportar, de fato, a presença divina através da sua Shekhinah, certo? E nesse aspecto, então, nós temos o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Fora dele não há Deus e nem Salvador, como muito bem disse o profeta Isaías, ok? Então, nesse aspecto, né, nós precisamos realmente manter a nossa questão ritualmente puros e estarmos envolvidos com o mundo profano que é, e também com as pessoas, sejam elas de primeiro grau ou não, para que nós possamos cada vez mais a levarmos ao conhecimento do único Deus. Dentro desse nível de primeiro grau, sem sombra de dúvidas, representa também a questão que nós precisamos, a partir de uma sequência lógica, estarmos levando o conhecimento de Deus. Primeiramente, aos parentes mais próximos, principalmente de primeiro grau, ok? Na segunda parte da nossa aliá de hoje, do verso 10 ao verso 15, nós temos aí sobre a questão das leis do sumo sacerdote, o Kohen Gadol, né? Que nos fala aí, né, que o sumo sacerdote, que está elevado entre os seus irmãos, é o mais elevado de todos, sobre cuja cabeça o óleo da unção foi derramado, e que foi consagrado para vestir as vestes especiais de Kohen Gadol, deve observar o seguinte: quando estiver em uma situação de luto, ele não andará
ele não andará com o seu cabelo sem cortar durante os 30 dias, e não permitirá que suas vestes sejam rasgadas. Ele não virá permanecendo sob o mesmo teto com aquele corpo morto. Então ele não virá a esse compartimento. Ele não deve se impurificar ritualmente para enterrar seu pai ou sua mãe, se há outras pessoas que podem cuidar da questão. E não pode deixar o santuário para seguir o cortejo fúnebre de seus pais. Ele deve seguir executando o serviço do santuário, mesmo em estado de luto, pois agindo assim, ele não profanará o caráter sagrado do santuário de Deus, já que, sendo sumo sacerdote, a coroa do óleo da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou Deus, diz o Eterno. Ele deve, aqui nesse primeiro momento, aqui, né, versos 10 a 12, ele nos fala, o Eterno nos fala sobre as leis do sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Ele não pode, em hipótese nenhuma, mesmo sendo parente de primeiro grau, ele não pode se contaminar com um defunto, ok? Nós vemos aí que a observação que é feita aqui, se porventura não houver ninguém que o faça, ou seja, que ninguém cuide das questões do velório e do sepultamento, não tem quem o possa fazer, aí então o sumo sacerdote, ele vai realmente deixar as suas vestes sacerdotais, vai deixar o lugar sagrado do templo e ele vai então sepultar o seu ente querido, se não há ninguém para o fazer por ele, ok? Aí ele pode fazer. Depois, do versos 13 a 15, nos fala sobre a questão dele desposar uma virgem. Ele não deve desposar uma viúva ou divorciada, uma mulher nascida de uma união que viola o caráter sagrado do sacerdócio, ou uma mulher imoral que teve relações proibidas. Ele pode desposar somente uma virgem natural de seu próprio povo. Ele então não profanará o caráter sagrado de seus filhos dentro do seu povo. Ele deve fazer tudo isso porque eu sou Deus quem o santifica. Então aqui, de uma forma bem profunda e singela, mostra o caráter do sumo sacerdote. Então, ser um sumo sacerdote realmente requer muita responsabilidade. Por isso, o nosso Rebbe fala sobre uma questão de não fugir à sua responsabilidade. Então, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, primeira coisa que ele sempre tem que estar visando é o sacerdócio. Por quê? Porque é ele, o sumo sacerdote, que faz realmente os sacrifícios para o povo. É ele que representa a luz e a santidade do povo. Então, somente quando não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa realmente assumir as responsabilidades do velório, do sepultamento do seu parente, do seu ente querido, é que ele vai realmente deixar as vestimentas sacerdotais e também o lugar sagrado para poder fazer o sepultamento do seu ente querido. Aqui nos mostra o seguinte: o comprometimento com Deus, os seus mandamentos, as suas direções, orientações, realmente é algo muito sério e tem que ser levado muito a sério isso daí. Não podemos, né, a lição que fica para nós é que nós não podemos ficar brincando, entre aspas, nós não podemos ficar brincando de crentes. Eu creio em Deus, aí daqui a pouco já não é bem assim, eu já não creio tanto. Ou seja, nós não podemos ficar brincando de fazer e não fazer a vontade de Deus. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Uma hora eu faço porque eu quero, outra hora não faço porque eu não quero fazer. Nós não podemos ficar com essa brincadeira. As coisas são sérias e precisam ser levadas a sério. Então, o grande aprendizado para nós aqui
é exatamente dentro desse aspecto. Levar as coisas com seriedade. Nós não podemos fugir às nossas responsabilidades, certo? Uma pessoa irresponsável, o próprio nome já diz, não é digno de confiança. Não tem como confiar. Então, por isso, realmente, dentro desse aspecto aí, para mostrar a seriedade que estas coisas, né, nos fala exatamente do papel dos Kohanim e do Kohen Gadol. E depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa Era Comum, pelas religiões romanas, os sábios vêm falando que todo judeu ele precisa fazer do seu santuário interior realmente um lugar muito especial para Deus estar presente. E esta mesma lição vem para nós, não judeus, os Benei Noach, onde nós precisamos realmente fazer do nosso santuário interior um lugar muito especial para a presença divina. Então é encarar com compromisso, com responsabilidade, sem sombra de dúvida, o nosso compromisso com Deus. Então, o princípio aqui da nossa paraxá desta semana está dentro desse aspecto aí. Disse o Eterno a Moshe, Emor, fale aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. E que as suas lições sejam realmente para permear o nosso dia a dia, com muita responsabilidade, compromisso, com vínculo com Deus, a sua vontade, para nós cumprirmos aí cada dia mais a nossa missão que Deus confiou a cada um de nós. E dentro desse aspecto, hoje até o pôr do sol, nós estamos aí no início da 4ª semana do Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, que é, de fato, um refinamento para a nossa alma, para a nossa personalidade, para as nossas emoções. Então, essa semana nós temos pela frente a questão de Netzach, que significa persistência, firmeza e ambição. Perseverança e ambição são uma combinação de determinação e tenacidade. É um equilíbrio entre paciência, persistência e coragem. Ou seja, paciência, persistência e coragem estão conectados com firmeza, persistência e ambição. A perseverança implica também em ser confiável e ter responsabilidade, o que estabelece segurança e comprometimento. Sem perseverança, qualquer empenho positivo ou boa intenção fica sem chance de sucesso. Só ter bons pensamentos, só de ter bons projetos na cabeça, no pensamento, não significa nada, se não for colocado em ação. Então, persistir significa, segundo os nossos mestres, persistência significa estar vivo. Você está vivo, então você já tem um ótimo exemplo do que é ser persistente. Então, por isso, nesse bom exemplo, maravilhoso evento, porque você está vivo, então fortalece a questão da persistência, Netzach. Então, estar vivo significa por objetivos, ser guiados por objetivos, melhor dizendo, saudáveis e produtivos. Por que persistência significa estar vivo, sendo guiado por objetivos saudáveis e produtivos? Porque o contrário, não saudável e não produtivo, significa destrutivos. Então, objetivos destrutivos acabam com a tua vida. Então, Netzach traz uma mensagem de persistir, significa estar vivo. É a prontidão para a luta por aquilo que você acredita, percorrendo todo o caminho necessário, seja ele qual for. Porque você é movido em persistir, porque você tem firmeza, ambição. Você é movido pelo amor para seguir em frente.
Sem tal compromisso, qualquer empreendimento torna-se vazio e tedioso, uma rotina, um tédio. É uma energia que vem de dentro e não para enquanto não alcança o seu objetivo. Não desistir, continuar em frente. Isso certamente requer que a perseverança seja examinada cuidadosamente para assegurar que é usada de uma maneira saudável e produtiva. Então, pergunte-se a si mesmo: quão comprometido estou com meus valores? Quanto eu estou disposto a lutar por eles? Eu mudo de opinião facilmente? Que preço estou disposto a pagar por minha crença, a minha fé? Existe alguma verdade pela qual estaria disposto a dar a minha própria vida? Nessar, persistência, firmeza, ambição. Tudo no bom sentido, no sentido positivo, ok? Então, até o pôr do sol, nesta quarta semana, para este primeiro dia, então nós contamos. Hoje é o dia 22, ou seja, 3 semanas e um dia do Homer. Então nós estamos em Chesed Shebenetzach. A semana é Netzach, que estamos conectados aí, entre outras coisas, persistência, firmeza e ambição. E o primeiro dia, até o pôr do sol, Chesed, estamos aí com amor na persistência. Para que qualquer coisa tenha durabilidade, é preciso que seja amada. Porque tudo aquilo que é amado é preservado. E a persistência faz com que você sempre esteja seguindo em frente, junto com a pessoa amada. Então, amor na persistência. Se você tem dificuldade de se comprometer, examine o quanto você ama e quanto lhe agrada o objeto que requer esse compromisso. Amo o meu trabalho, por exemplo, minha família, minhas escolhas, eu as amo. Para ser efetiva, a perseverança precisa ser protetora e carinhosa. Persistência sem amor pode ser contraproducente. Persistência crua pode se tornar severa e agressiva. Quando há excessiva firmeza, a pessoa pode se tornar controladora e exigente, afastando as outras pessoas de perto de si. Para que a persistência seja bem-sucedida, é preciso uma atitude carinhosa, protetora, que requer paciência. Assim é amor na persistência. Então, as perguntas para a sua reflexão, para a nossa meditação. Sou ou pareço ser inflexível por causa da minha perseverança? Meu impulso e minha determinação me faz controlador? Sou muito exigente? Os outros, por exemplo, os empregados, os funcionários, os outros, também você pode qualificar aí como os amigos, os conhecidos, os vizinhos. Você também pode qualificar como os filhos, a esposa, o marido, e etc. e tal. Então, os outros cooperam comigo pela pressão de minha vontade ou por amor? Aí você precisa analisar isso. Então, a minha persistência é afetuosa? Eu permitiria que outros se magoassem se isso fosse necessário para provar que tenho razão? Magoar alguém, entristecer alguém vale a pena para mostrar que, entre aspas, eu tenho razão? Eu acredito que os fins justificam os meios, quer dizer, eu posso fazer tudo para alcançar os meus objetivos, mesmo que magoem as pessoas?
eu não pararia por nada para conseguir meus objetivos? Aí vem a questão da persistência. Quando minha persistência prevalece e sobrepuja os obstáculos do caminho, ainda sigo sendo carinhoso ou severo? Mesmo quando me defendo ou defendo a outros contra influências maléficas, estou sendo impulsionado pelo amor ou pelo ódio? Então, por isso, durante essa semana, nós temos Netsar, que é a base. Netsar, nós estamos aí dentro de persistência, firmeza, ambição, sempre no lado bom e positivo. Então, o exercício do dia é: quando estiver lutando por algo em que você acredita, pare um momento para se assegurar de que isso é realizado de maneira afetuosa. Então, naquele momento que você está agindo, você faz uma pausa, uma pequena pausa e analise se você está agindo de uma forma realmente a assegurar que a continuidade ela está sendo afetuosa. Analise. Se ela não estiver sendo afetuosa, pare e recomece. Certo? Porque amor na persistência tem que ser algo real. E a palavra final do nosso Rebbe para hoje é não fugir da responsabilidade, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, por isso, realmente, a palavra do Eterno, né? A Moshe, e Moshe para os Kohanim e o Kohen Gadol. Então, Deus diz, Emor, fale. É uma determinação. É, de fato, vamos dizer assim, é uma ordem, né? Bem de forma assim precisa para que diga, né? Para que fale. Não deixe isso para depois. Fale agora. Ok? Emor. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim, até mesmo o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem a obrigação de enterrar um cadáver abandonado por mais que fique ritualmente impuro. Inclusive no caso improvável em que tal situação ocorresse enquanto ele estivesse oficiando os rituais relativos ao sacrifício de Yom Kippur, o dia mais sagrado, no Santo dos Santos. Se não há ninguém que possa enterrar esse cadáver, o Kohen Gadol deve abandonar então o lugar mais sagrado do Mishkan ou do Beit HaMikdash no dia mais sagrado do ano para fazê-lo. Isso nos ensina, em primeiro lugar, que a atenção às necessidades cruciais de outra pessoa antecede a atenção de nossas próprias tarefas espirituais. Por isso que os nossos sábios falam, né, que judaísmo é ação. Esse negócio de ficar só no pensamento filosófico, né, na meditação, ficar lá zen, voa para tudo quanto é lado e não faz ação, não significa nada, entendeu? Então, é fazer. E o Kohen Gadol, que é o cargo mais importante, a função mais importante dentro do povo judeu, está exatamente conectado com a sua posição de sumo sacerdote. Então, dentro desse aspecto aí, não se deve abandonar o serviço por nada deste mundo, contanto que, se não houver ninguém que venha fazer o sepultamento dos seus parentes de primeiro grau, ele deve abandonar o lugar mais sagrado no dia mais sagrado e o fazer. Isso demonstra que Deus ele tem a sua preocupação com o ser humano e com a família, né? E é preciso realmente honrar toda essa questão aí. Então, dessa forma, né? Em primeiro lugar, essa palavra nos ensina a atenção às necessidades cruciais de outra pessoa, que antecede a atenção de nossas próprias tarefas espirituais. Essa é o primeiro ensinamento, é a primeira questão que precisamos aprender sem sombra de dúvidas, ou seja, as necessidades cruciais de outra pessoa, ou seja,
amar o próximo como a si próprio. É importante estar executando isso daí, e é mais importante do que as nossas próprias tarefas espirituais. Em segundo lugar, né, nós temos aí uma segunda questão. Às vezes encontramos pessoas que, falando de forma figurativa, né, podem ser consideradas como corpos sem vida e sem atenção, né? Ou seja, pessoas que não cuidam do lado espiritual da vida e não tem ninguém que as guie nesse sentido. Nesses casos, devemos aproveitar a oportunidade de assisti-los e lembramos a nós mesmos que até o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem de abandonar as suas responsabilidades sublimes, tem de abandonar as suas responsabilidades seculares ali no serviço e as suas responsabilidades mais sublimes no dia sagrado de Yom Kippur. Ele pode sim abandonar estas responsabilidades, estas funções, melhor dizendo, e assumir a sua responsabilidade para enterrar um cadáver privado de qualquer atenção, ou não tem ninguém por ele, né, pela pessoa que acabou de falecer. Então o Kohen Gadol, ele deve, mesmo no dia mais sagrado, ele deve abandonar o lugar mais sagrado, suas vestes sagradas, se dirigir aonde está o defunto e fazer todas as preparações e enterrar aquele corpo lá. Diferentemente dele, temos tanto a obrigação quanto o privilégio, não apenas de atender a uma pessoa sem vida, como também de revivê-la. Aqui o nosso Rebbe está dizendo que não é uma questão simples, né, de socorrer alguém, uma pessoa sem vida, entre aspas, né, que representa o morto defunto. E do mesmo nível, o nosso Rebbe está dizendo aqui, todo aquele que não está vivendo o verdadeiro monoteísmo, ele está que nem um defunto. Ele está sem vida. Por quê? Porque o dom da vida está em Deus. E a pessoa, quando ela se destitui da presença divina, é como se estivesse morta. Pode ir e vir tranquilamente, mas espiritualmente ela está morta. Então, por isso, o nosso Rebbe fala que nós precisamos realmente termos a obrigação de podermos fazer com que estas pessoas elas venham reviver. Por isso, à medida que nós levamos o conhecimento de Deus, a sua unidade e a sua unicidade, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele nem nasceu e nem morreu. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Nós estamos praticando, dentro do campo espiritual, exatamente essa questão aqui. Então, nós não podemos fugir às nossas responsabilidades. As pessoas, elas precisam de você. Elas têm no seu íntimo, no seu âmago, elas têm uma centelha divina que precisa ser acesa. E você não pode demorar em colocar, de fato, chama nessa centelha divina que há em cada ser humano. Então, por isso, não fugir da responsabilidade significa, de fato, nós estarmos aí comprometidos com Deus e a sua mensagem para este tempo, para este momento, para esta última hora. Então, por isso, amados, não vamos, de hipótese nenhuma, não vamos fugir às nossas responsabilidades. E dentro desse campo do Sefirat HaOmer, né, a contagem do Homer, em que nós estamos refinando as nossas personalidades, o nosso caráter, estamos refinando a nossa alma. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos preciosos em que Deus está nos concedendo da sua presença, dos seus ensinamentos, através dos mestres, dos sábios do povo judeu.
e colocarmos em prática o seu santo querer. Então, no dia de hoje em especial, toda honra, todo respeito, toda reverência a cada mãe. Diante da visão do início da nossa paraxá semanal, Emor, não fujamos às nossas responsabilidades. Deus continua confiando em cada um de nós em cumprirmos a nossa missão. Então, por isso, amados, o princípio da semana foi dada alargada e que nós possamos aí nos fortalecermos em cada ensinamento e em cada aprendizado. Por isso, vamos em frente. Amanhã tem mais. Shalom, shalom. Até amanhã.